Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, euzinha, Raquel Azevedo, professora, educadora ambiental e bióloga, agora trazendo para vocês um assunto bem interessante ainda no que diz respeito aos conflitos socioterritoriais no campo. Então agora eu venho falar no 26º vídeo sobre a falta de comunicação no agronegócio. Então, a falta de comunicação e de estratégia. Como a gente já sabe, quem não se comunica se trubica. Lembra lá do nosso saudoso, como é que é o nome dele? Chacrinha. E, gente, da minha infância, tá? Década de 80, tá? Sou da geração aí 80. Então, galerinha, vamos lá. Ih, tô aqui falando igual nosso amigo lá do Instagram, né? Mesmo lá o Rogério, agora Matsuda, tá famoso aí, né? O vídeo então institucional aí da Tech Milk. Poxa, tá nota 10. Então, pessoal, esse assunto aqui é do Semagro, tá? Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, tá? Do governo, peraí que eu tenho que ver aqui, do Mato Grosso do Sul, certo? Então aí, né, é tradicional nessa parte agropecuária. Então, bora lá, já mudei até o visual pra gente partir para essa live aí que já estamos na reta final, tá? Então, comunicação e estratégia no agronegócio. Vamos lá. Então, gente, esse artigo aqui, ele é bem curtinho. Ele fala aqui alguns pontos, né, interessantes que eu vou lendo junto com vocês, porque como eu já falei, eu não leio previamente esses artigos. Eu vou lendo e discutindo, porque quem sabe faz ao vivo. Então, gente, diz aqui, ó. Informação e análise, tendências e estratégias no campo e no mercado, tá? Essa talvez seja uma das principais necessidades do agronegócio moderno. Então, isso aí foi identificado, né, no 3º Fórum de Agricultura da América do Sul, realizado em Curitiba. Querem saber de quando esse artigo? É de 2015. Então, desde lá até hoje em dia, assim, já mudou muita coisa, né? A comunicação aí tem melhorado bastante, pelo menos nessa parte de marketing das propriedades rurais. E só que a gente tem que atentar aí que a comunicação é tudo, né? É através da comunicação que muitas pessoas têm tentado sujar a imagem do agronegócio brasileiro, e é através da comunicação que nós estamos revertendo essa triste estatística, né, de depreciação do agro. Então, gente, o que esse artigo pede para a gente atentar, né? São quase 10 anos atrás, mas a situação é bem atual, tá? Então a gente tem que estar atento que a informação que a gente passa, as análises dos nossos negócios, porque aqui fala também de estratégia, né? Então está atento aí às tendências no mercado. Nós temos vários canais de divulgação que são gratuitos aí, que a gente obtém informações praticamente que em tempo real, tá? Trabalhar também as estratégias, né, de gestão dos negócios, de sucessão familiar, de produtividade, de adequação às leis ambientais, tá? Tudo isso a gente tem que ficar ligadão, antenado, certo? Então, bora lá. Vou seguir aqui a leitura do nosso artigo. Batizados pela ideia central de uma sociedade urbana de economia rural, os debates a partir de temas transversais, ou então mais específicos. Transversais são temas que englobam toda forma de conhecimento, tá? De saberes, de ideias, de ideais, de culturas, certo? Então, calma que eu vou voltar então.
Batizados pela ideia central de uma sociedade urbana de economia rural, então a maioria da população brasileira vive nos grandes centros urbanos. Mas a economia, a gente é sustentado aí majoritariamente, né, o PIB do nosso país, por quem? Pelo agronegócio, pela economia rural. Os debates a partir de temas transversais ou então mais balizados, direcionados, tá? Os debates a partir de temas transversais, então mais específicos, quando da abordagem de cadeias produtivas, mostraram uma América do Sul frágil e desarticulada quando o assunto é a comunicação, tá? E se a gente não comunicar muito bem, o que acontece? Nós acabamos sendo enfraquecidos, né? Tem aquele negócio do o mal vem pela língua, né? E isso é bíblico. Então, uma difamação, uma calúnia pode ser o suficiente para detonar, né, uma empresa. E também não é só isso não, é a comunicação ali dentro mesmo da propriedade, gerida, administrada como uma empresa, um negócio, tá? Porque se a gente quer se sustentar hoje no mercado sendo um proprietário, uma proprietária rural, a gente tem que profissionalizar e tornar a nossa propriedade uma empresa, seja ela micro, pequena, nano, que é menor que o micro ainda, né? Ou seja aí um latifúndio, tá? Então, tem que haver uma comunicação eficiente ali nos serviços, né? Nas ordens que vão sendo dadas, na parte ali de gerenciamento no organograma, né? Então, quem que vai coordenar, quem que vai obedecer as ordens de quem, tem que estar tudo muito bem delimitado para a gente conseguir gerar uma comunicação eficiente, sem interferências, sem ruídos entre todo mundo. Então, não apenas em relação aos negócios, mas também ali dentro do seu negócio, especificamente com os seus funcionários, certo? Então, gente, para tentar o quê? Quebrar essa coisa da fragilidade, né? Da desarticulação, né? Aí da comunicação, certo? Sob o pretexto da soberania, a concorrência e o interesse comercial fragmentam o bloco sul-americano. Então, o que ele está falando aqui? Também é importante esse comércio, né, entre as nações, certo? Tem que haver também uma comunicação eficiente aí, porque senão podem haver embates, embargos comerciais que vão afetar, né, a gente aí de forma significativa, certo? Então tá aqui, ó, sob o pretexto da soberania, a concorrência e o interesse comercial fragmentam o bloco sul-americano. Então, tem limites, né? O que eu falei para vocês. Se subnichar as atividades, vai vender carne de um determinado tipo, então que o outro país venda de uma outra qualidade, né? Temos aí o exemplo da Argentina, que trabalha com uma carne mais ali de confinamento e agora não me recordo aí a espécie de boi, tá? A raça, perdão, espécie é tudo boi, bovino, é a raça. Temos aqui os brasileiros que trabalham com o Nelore. Então, tem aí a carne gorda, argentina, carne mais magra do Brasil. Então, a gente tem que saber aí como fazer, né, para que haja um balanço e todo mundo saia ganhando, né? Querer, porque eu sou soberano, porque eu sou um país maior, que tem um PIB maior, que eu vou querer dominar, né, todo mundo. Tem que haver aí essa troca no mercado, porque também a gente não vive só de carne. Tem aí outras negociações, outros tipos de relações, que se a gente for perdendo, né, se a gente for fazendo inimizades, a gente acaba perdendo por outro lado, né? Ganha por um lado, mas perde pelo outro, certo? Então, seguindo aqui,
sob o pretexto da soberania, concorrência e interesse comercial, fragmentam o bloco sul-americano e colocam os países em condição de vulnerabilidade no ambiente internacional. Então, se a gente se unir e cada um, como se fosse uma cooperativa, né? Une esse bloco sul-americano e cada um com um determinado tipo de produtividade ou fornecimento de insumos, a gente fortalece o bloco, né? Diante aí, a gente tem mais poder para fazer frente aí às grandes nações, né? Mas se a gente se separa e quer agir sozinho, o que acontece? Aí, todo mundo separado, enfraquecido, fica muito mais difícil. Obviamente que é uma jogada aí muito inteligente dos países, de algumas nações, né, das mais desenvolvidas, de trabalhar para que se fragmente mesmo, tá? Não, mostra aqui um ou outro país como soberano e vai lá e domina tudo. Para quê? Para fragmentar e aí o nosso bloco ficar mais fraco, certo? E aí eles conseguem atingir a gente com mais facilidade, né, no que diz respeito aí à negociação de preços, de balança comercial favorável, moedas, tá? Financiamentos. Então, se todo mundo se unir aqui, ao invés de um ficar tentando abarcar todas as negociações comerciais, se a gente se unir, cada um fizer um pedacinho, todos ganham. Mas se a gente quiser abarcar tudo e ficar um único aqui no bloco, né, desfazer e mandar em todo mundo, o que acontece? Que a gente fica mais vulnerável diante do mercado internacional, porque nós estamos sozinhos, tá? Então, tem toda uma questão de não apenas financeira, mas estratégica, de territórios, de conhecimentos que um detém e o outro não, de fazer uma pressão maior, porque se juntar os blocos, né, dos mais importantes aqui da América do Sul, é muito mais dinheiro envolvido, muito mais produtos, muito mais mercados, né? Ainda que esses países sejam bem pequenos, tá? Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Não acreditar aí que tem alguém bonzinho que vai me favorecer aqui o seu grandão e passar a perna em todo mundo, porque se você tentar fazer isso, mais tarde você será abarcado por quem te deu o apoio, né? Te deu o apoio para fragmentar um bloco e depois ele vem e faz pressão ali sobre você tá sozinho, cada país agindo por si, né? E aí quem ganha é o mercado internacional. Então, seguindo aqui, um dos pontos mais sensíveis está no comércio internacional. Olha aí o que eu acabei de falar. Eu sei que eu estou falando numa linguagem que não é o economês, né? Mas eu sou assim uma iniciante em estudos de economia, entendo alguma coisa, tá? Estou aí estudando parte de contabilidade, antropologia, um monte de coisa que no fim das contas tem a ver aí com a situação econômica de cada período da sociedade, tá? Mas tem que falar numa linguagem mais simples mesmo, para que as pessoas compreendam, tá? O que está acontecendo no mundo e, na verdade, o que sempre aconteceu, tá? Para quem está acompanhando aí a novela Gênesis, sabe que quem prospera, né, sempre ajunta um monte de inimigos, né? Mesmo todos querendo tirar proveito sem trabalhar, né? Apenas tirar proveito das riquezas, mas na hora de trabalhar, ninguém quer. Então, gente, seguindo aqui, então, um dos pontos mais sensíveis, conforme eu falei, está no comércio internacional, tá? Com exceção do Chile, praticamente segue o texto. Praticamente todas as economias sul-americanas têm dificuldades enormes de encontrar um modelo eficaz na atuação no cenário internacional. Por quê? Está todo mundo trabalhando separado. Então fica difícil fazer pressão se não está todo mundo junto. É aquela história
do cardume, sabe, de um monte de peixinho pequenininho e o tubarão. Se o cardume se separa e forma grupos bem pequenos, né, de peixes no mar, o tubarão chega ali, a bocanha pega todo mundo. Agora, se formarem um grande cardume, né, como se fosse um gigante ali, um organismo gigante, fica muito difícil de atacar, né? Então, o que está faltando aqui é a integração, é a união, é a comunicação. Seguindo aqui. O mais lamentável é que, na maioria dos casos, o problema não está necessariamente no ambiente econômico comercial. E então vamos ver o que está acontecendo, tá? O problema está em políticas públicas equivocadas. Será mesmo políticas públicas equivocadas? Ou será que grupos internacionais dão apoio financeiro para governos, né, tomarem medidas que são aí prejudiciais ao próprio país, mas eles estão pensando no quê? Deles, né? No bolso deles. Então, pode acontecer? Sim, já aconteceu isso durante a Segunda Guerra Mundial. E por que não estaria acontecendo hoje se quem domina o mundo são os grandes bancos aí internacionais, as grandes financeiras, que detêm praticamente todas as riquezas, todo o dinheiro do mundo, tá? Então, seguindo aqui, então os problemas estão relacionados às políticas públicas equivocadas ou ausência delas, mas isso, conforme eu já falei, né, é proposital, tá? Que não enxergam o setor como agente ativo da economia, que não conseguem reconhecer no agro o viés de desenvolvimento econômico e social, mas na verdade eles enxergam sim, só que eles estão atendendo a quem? A interesses estrangeiros. Ou vocês acham que a quantidade de empréstimos, de financiamentos que fazem aqui para o proprietário rural, isso aí é de graça? Tem um interesse nisso, né? Eu não vou fazer políticas públicas, melhorias, porque eu vou atender a grupos de financeiras, de grupos aí de construtoras, né? Que cobram aí preços absurdos, né? Que superfaturam seus produtos, os seus serviços. E aí, gente, o governo vai fingir que não está vendo nada. Por quê? Porque ele está levando ali, né, a parcela que lhe cabe. Então, seguindo aqui, típico de um setor que está no campo e na cidade, falando do agro, né? O comércio, no serviço, no mercado doméstico e internacional. Claro que o governo reconhece que o agro está em tudo, tá? Quem somos nós aqui na cidade se não consumirmos alimentos, se não nos alimentarmos? Quem somos nós? Todo mundo precisa de alimento. Então, o agro, ele tá aí em tudo, né? Ninguém vive de comer celular, de comer computador, de comer livro. Tem a parte social muito importante, né? Geração de empregos. Hoje não é mais tanto boia fria, mas são aí as pessoas que são técnicas agrícolas, que são vendedores, né? Representantes de vendas transnacionais, funcionários de empresas transnacionais, todo mundo vivendo em prol do agro, né? Tá também no setor de serviços, né? As pessoas, então o mercado vende o quê? Alimentos, majoritariamente vende alimentos. Quando se fala então dos hortifruti granjeiros, dos sacolões aqui no Rio de Janeiro, a gente está falando basicamente, né, de pequenos e médios produtores que vendem aí suas hortaliças, suas frutas, ovos. Temos aqui as granjas, que já recebem animais abatidos ou que fazem o abate. Então, gente, movimenta assim o comércio aí e o setor de serviços também, pessoas que prestam, conforme eu já falei, né, representações de vendas de produtos, de insumos, consultorias online, consultorias presenciais e muito mais atividades, né? Se eu ficar aqui falando, vou falar todas as atividades
Então, é claro que o governo reconhece isso, mas ele está atendendo a interesses aí que muitas vezes a gente não tem nem noção, porque aí tem que se fazer um estudo, uma análise social, econômica e política profunda do cenário atual e de como era no passado, para a gente entender como que foi essa evolução, tá? Por que o governo se tornou tão omisso com o campo. Então, gente, partindo aqui, dando continuidade, né? O texto continua. Talvez falte um entendimento melhor para um tratamento que tenha como propósito não uma política de governo, mas de Estado. Tudo bem, é necessário isso, tá? Por quê? Porque cada estado, o nosso país, ele tem dimensões continentais. Então, cada estado, ele possui suas particularidades, possui o seu bioma, a sua cultura, os seus valores, o seu grupo étnico, né? O seu grupo social diferente. Então, um brasileiro que viva no Rio Grande do Sul, um gaúcho, não é igual a um capixaba, que não é igual a um retirante nordestino, que não é igual a um indígena. Não é. Ainda que sejamos uma única nação, a diversidade, o caldeirão cultural, de valores, até mesmo de aparência física, né? Grupos étnicos mesmo, formas de linguagens, de comunicação diferem. Então, mas é importante o quê? Que o governo federal ali, que é a União, tenha diretrizes. E aí cada estado, né, baseado nessas diretrizes, nessa base, nessa espinha dorsal, né, tem ali os seus ramos, as suas ramificações de atividades que vão ser o quê? Específicas para cada realidade, certo? Então é isso que está faltando, tá? Aí ele continua aqui no texto, né? Isso porque estamos falando de produção primária, sem adição de valor. Gente, produção primária, o campo hoje, gente, não é mais primário. O agro hoje é tech. É muita tecnologia envolvida. E quem falou para vocês que sabedoria popular é conhecimentos que foram ali sendo testados no campo, tá? Pelos vaqueiros, pelos boiadeiros. Quem falou que isso daí, pelos capatazes, quem falou que isso aí não tem valor, tá? Claro que tem valor sim, e muito valor, tá? Então, eu não considero isso produção primária. Tem muita coisa envolvida aí. Tecnologia, serviços, economia. Ainda que muitas universidades, muitas pessoas tenham pregado que o campo tem que viver de subsistência, né? Então aí, trazendo um caráter maligno para o capitalismo, que na verdade não faz o mínimo sentido. Não faz, porque ninguém vive sem uma moeda de troca, né? O prejuízo é quando isso aí é feito de forma exploratória, tá? Mas o capitalismo, a troca de dinheiro, de moeda, tem que existir sim. Não tem nada de errado com isso. Então, gente, seguindo aqui o texto, vamos lá. Isso porque estamos falando que produção primária sem adição. Estamos falando de produção primária sem adição de valor? Sim, é produção primária, mas que também é vocação natural, que tem escala e remunera a base da economia e tem muito conhecimento sim, tá? Como também se foi o tempo da falta de valor agregado. Então, o que eu falei para vocês, hoje o campo, né? Inseminação artificial, utilização de máquinas de ordenha, tá? Ordenha automatizado, e produção de sucedâneo para os bezerros, né? Alguns, aí tem muito produtor trabalhando então com desmame, assim, o bichinho ele nem mama, né? Ele já vai direto ali para a questão da amamentação artificial. Então, gente, é muito valor agregado, né? Tudo para quê? Para produzir aí cada vez alimentos com mais qualidade e menos contaminação
para as pessoas, né, em todo o mundo. Então, exportar commodity como soja e milho é condição comercial, imposta aos países da América do Sul, tá? Mas hoje isso aí não é mais uma verdade, né? As coisas estão mudando, né? Bem assim, só exportar commodity ali, in natura, soja, milho, não. Nós estamos aí rebeldes, empreendedores e fazendo muito mais que isso. Temos aí queijo da canastra, né? O nosso queijo Minas aí já virou marca. Temos vinhos de qualidade excelente produzidos aqui no país, né? Então foi-se aí esse tempo de se limitar à soja e ao milho, tá? Mas ele segue aqui o texto, né? Contudo, transformar e agregar valor tem sido uma constante e muda rápida e radicalmente o perfil do produtor e da produção sul-americana. Então aí também o Chile com as vinícolas, né? Aí reconhecidas internacionalmente. Então estamos também agora entrando aí no ramo do azeite, né? Ainda está um consumo interno apenas para alguns restaurantes paulistanos. Tem aí também agora a questão do azeite de abacate, né? Estamos aí agregando cada vez mais valor. Então, o campo de atividade essencialmente primária não tem mais nada. E se você ainda está nessa, vamos começando a mudar aí o seu negócio para a gente agregar cada vez mais valor, porque o capitalismo, gente, ele é muito bom. Ele é ruim de forma destrutiva e predatória, mas um sistema onde o pequeno, o médio, o grande, onde todo mundo ganha, ele é uma bênção, tá? Você está ficando louca. Então vai lá e lê na Bíblia, eu vou trazer aí uns trechos bíblicos para vocês verem que eu não estou mentindo, tá? E a Bíblia, independente do caráter espiritual, ele é um livro de sabedoria, tá? Então, seguindo aqui. Eu amo essa música. Essa música aqui é do ano que eu nasci, né? 1981. She's Bette Davis. She has. Ai, gente, calma aí. Bette Davis Eyes, tá? Eu amo. Eu amo. É da Kim Carnes. Lembra dela? Eu não lembro, não. Assim, é uma grande. Aí, roqueira, né? Então, o agro é rock, né? É rock. Vamos lá. Então, gente, verificar aqui a temperatura do bichinho. Tá esquentando. Tá esquentando. Só um instante. Acho que dá pra levar até lá. Então, estamos aqui, né? Aí o artigo fala, né, que a gente tem que olhar aí principalmente para o Brasil, né, no que diz respeito aos países da América do Sul, né. Então, não embarcamos apenas soja e milho, diz o artigo. Farelo, óleo, carne, somos o maior exportador de soja em grão, aí de 2 a 3 safras por ano, né. Embarcador mundial de carne de frango, e o consumo no mundo está aumentando. Do milho, começamos a fazer etanol, né? E da soja aí o biodiesel, tá? Dos 10 produtos mais exportados pelo país, 8 são do agronegócio, tá? Olha que coisa interessante. Então, a potencialidade, a força do nosso país está no agro. Ao considerar o cenário econômico doméstico, né, do nosso país, o macroeconômico internacional, pode ser que a pauta do campo, aí foi no ano de 2015, feche com o 9 entre os 10 produtos mais embarcados aí pelo Brasil, né, para o exterior, tá? Isso porque não temos estratégia. Temos produção, volume e diversidade. Se a gente entrar com a estratégia, aí nós arrebentamos, tá? Estamos aí 4ª ou 5ª potência econômica do mundo e a gente só tende a subir mais. Brasil, celeiro do mundo. Vamos lá. E isso é importante, gente, assim, eu tenho observado muito que tem bolivianos, né,
Tem aí peruanos até que estão interessados aí acompanhando o nosso agro. Por quê? Porque nós somos um exemplo, né? Nós somos aí um exemplo, um modelo que eles podem vir a seguir. Obviamente não tem como fazer uma pecuária extensiva, tudo, mas eles têm muito conhecimento a adquirir com a gente aí, né? Para melhorar os conhecimentos deles, né? A gente tem muita coisa aí, muita informação para trocar. Brasil, Israel, Peru, países que estão dedicando aí a alimentação mundial, né? Então isso é muito importante, está todo mundo unido, até pela questão do mercado internacional, da variação de preços, né, de commodities, enfim, a gente tem que estar muito atento a isso tudo. Ó, não que a solução, o artigo diz, seja atuar em conjunto a partir de blocos comerciais, mas a gente pode formar aí, né, mesmo ainda que não sejam blocos oficiais, mas tratados comerciais que sejam favoráveis a tudo, que fortaleçam todas as mercadorias, nossas e internacionais também, diante de cenários aí de economias que são grandes potências tradicionais, né, desde a Segunda Guerra Mundial, e que podem estar interferindo negativamente na valoração dos nossos produtos, consequentemente no nosso desenvolvimento e prosperidade. Seguindo aqui, até porque o obsoleto e quase fracassado Mercosul não nos deixa boas recordações. Então, se não deu certo assim, vamos tentar outras formas, tá? Vamos tentar outras formas. Os economistas que estão aí se formando, que estão no mercado, eles estão aí para fornecerem soluções para a gente, não é mesmo? A gente não quer ficar ouvindo nhenhenhê, balela. A gente quer o quê? A gente quer oportunidades, possíveis soluções, né? Não é para ficar chorando leite derramado. A gente tem que ir em busca de novas alternativas. Então, aqui o texto continua. É preciso encontrar um modelo mais eficaz, tá? Que dê respostas rápidas, atenda aí ao dinâmico e competitivo comércio internacional, para a gente não cair naquela situação de ficar ali mendicando, de ficar tendo nossos produtos subvalorizados, tá? O Brasil e os países sul-americanos, eles são grandes fornecedores, principalmente de alimentos, tá? Líderes no mercado global de muitos produtos. Mas se a gente não se unir, não valorizar, eles vão pagar, né, o que quiserem pelos nossos produtos. Não vão pagar o que de fato vale o nosso trabalho. Então, continuam atuando como meros fornecedores. Gente, o conhecimento que a gente possui hoje do campo, um país europeu não possui. E vocês vão entregar isso de bandeja? Ou então vocês vão entregar os seus produtos já em estado final de bandeja? Seus valores agregados a preços ínfimos ou de graça? Então, seguindo aqui, espectadores de um mundo que ousa e evolui em acordos e benefícios mútuos entre nações, governos e economias que colocam o estratégico e o Estado antes do político e do interesse que não é comum, tá? Então, seguindo aqui, porque agora deu uma embolada aí no meio de campo. Então, nós continuamos atuando como meros fornecedores, como colônias, tá? Que fornecem aí produtos, né? Matéria-prima para os reinados aí, para os impérios, né? E espectadores, então nós continuamos agindo como espectadores de um mundo que está evoluindo. Já falei para vocês, sai da subsistência, esquece esses movimentos sociais e entra no jogo, tá? Porque o capitalismo, ele não é destruição, ele é prosperidade. Basta que a gente saiba agir com sustentabilidade.
para a gente não ser mero espectador aí dessa evolução que está acontecendo no mundo, tá? Então, ele traz aqui nós como sendo meramente espectadores de um mundo que ousa e evolui em acordos e benefícios mútuos entre nações. Então, os benefícios, acordos aí, são benéficos para quem? Em três grandes nações, né? Governos e economias, tá? Que colocam o estratégico e o Estado antes do político e do interesse que não é comum. Então presta atenção aqui, ó. Os evoluem acordos e benefícios mútuos entre nações, governos e economias. Então a gente está ficando para trás no que diz respeito às nações aí que colocam o estratégico Estado antes. A gente tem que colocar a estratégia, o planejamento em tudo. Em tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que planejar primeiro, tá? E colocar a nossa nação em primeiro lugar, que é a nossa grande família, a nossa casa, tá? Antes do político. Não pode ficar aí com interesses políticos, né? Com interesses de quem vai ganhar mais, quem vai ter mais eleitores, né? Quem vai levar aquela parcela grande aí do bolo, né? Não façam isso, porque para vocês a situação pode até ficar legal, pode se sustentar durante muitos e muitos anos, mas a nação como um todo só tem a perder, e aí a sua descendência, de repente até você se viver muitos anos, né, vai cair na ruína. Então tem que colocar aí o estratégico, né, o estratégico planejamento e a sua nação à frente, tá, dos interesses políticos e daqueles interesses que são particulares. Ah, eu quero o meu iate, eu quero o meu barco, eu quero minha casa em Miami, gente. E aí você acaba construindo um castelo em base de areia que vai desmoronar, certo? Então, seguindo aqui pra gente terminar, chegou o aquecimento do bichinho. Já tá bem quente, espera aí um instante que eu tenho que resfriar. Não tem jeito, gente. Tem que ser assim para ele não desligar, tá? Então, seguindo aqui, já voltou a chover novamente, vamos terminar. O questionamento mais amplo aí sobre a comunicação, no entanto, não se restringe somente a essa cadeia produtiva, tá? Também há uma lacuna na relação, no entendimento, na interação entre o mundo urbano e o rural. Aquele negócio que eu já falei para vocês, né? Dos movimentos sociais denegrirem a imagem do agro, e o que os proprietários, as proprietárias rurais estão fazendo? Deixa, né? A gente tem que entrar aí com marketing forte, falando que é o agro de verdade, tá? Então, essa lacuna aí, ela precisa ser preenchida com informação, tá? O que eu falei para vocês, contra fatos, fatos reais, honestidade, não há argumentos. Então, em um mundo de uma população, né, cada vez mais urbana, a economia que vem do campo, né, ela assume aí uma responsabilidade cada vez maior na alimentação, no abastecimento, na segurança alimentar dos povos, tá? E também na questão de geração de emprego, de renda, desenvolvimento, conforme eu já falei anteriormente aí com vocês. Então, para a gente terminar, já está bem quente aqui. No Brasil, por exemplo, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, tá? Uma população aí predominantemente urbana, localizada nas metrópoles, né? Que estão no litoral, tá? Quase 85% das pessoas vivem nas cidades. Temos uma migração muito rápida. Então, em 1980, já apenas 30% da população vivia no campo, tá? Quando eu nasci. Mas será que o Brasil, a América do Sul, o mundo, experimenta um movimento similar, aí de saída do campo? Será que estão se preparando para essa verticalização, para todo mundo sair do campo e ir para a cidade?
Vamos trazer as pessoas de volta para o campo, vamos levar? O fórum disse que não, as pessoas não estão se preparando para um aumento cada vez maior, né, do êxodo rural. Então, gente, apenas uma pequena parcela da sociedade ela está devidamente informada e consciente dessas mudanças, dessas transformações que estão mexendo aí com o campo e com a cidade e que precisa, né, ser melhor esclarecida e comunicada, tá? Para que seja sustentável, tanto do ponto de vista socioeconômico quanto ambiental, né? Devido à importância aí do agro cada vez maior para o abastecimento dos grandes centros urbanos e também como gerador de empregos diretos e indiretos com as chamadas agrotechs, né? E o setor de serviços aí aumentando, né? Principalmente alimentícios. Então, gente, é preciso que a gente amplie os debates, tá? A comunicação como um dos elos aí da nossa cadeia produtiva, essencial então para o futuro e sustentabilidade do agronegócio brasileiro e internacional também, especialmente aqui da América do Sul, relativo principalmente ao clima, temperatura, que beneficiam a parte agro, né? E a gente precisa se modernizar sim, globalizar, né? No campo e nas cidades. Então, um abraço a todos e a gente se vê aí no próximo vídeo.